O dia que está sendo postado esse vídeo é dia 4 de outubro de 2018, dia de quem? Dia do Santão, do primeiro de todos. O Pelé dos Santos. Pelé dos Santos. Nossa, o trocadilho bala, hein? Pelé dos Santos. Quem é ele? Quem é ele? Duvido que você acerte. Você tem 3 segundos pra adivinhar quem é. Não vou falar. Chicão. Hoje é dia de São Francisco de Assis, um dos maiores santos da nossa igreja católica, um dos maiores santos assim, de todos os tempos. E você vai saber algumas curiosidades sobre o grande santo que viemos apresentar pra vocês. São Francisco! Roda a vinheta. Tarararara. Salve Roma! Corte! Os caras já tá rindo. Já tá indo de começar. É melhor isso aí, mano. Salve Roma, molecote. Vai, então vai, vaza. São Francisco de Assis, nascido em Assis, exatamente, né? Senhora de Assis. É porque eu penso que o nome dele é Francisco de Assis, mano. Não, ele nasceu na cidade de Assis. Nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Franciscão. Chamado Giovanni, na verdade, já é uma das curiosidades do nosso vídeo. Que ele não se chamava Francisco, né, Lucas? O pai dele, que era um comerciante muito rico, chamado Pedro, estava na França durante um tempo e quando nasceu Francisco. Então os franceses deram o nome para Francisco, apelidaram Francisco, né, o atual Francisco, de Francesco, ou Francesco, né, não sei, né, Open English, Open France. Por isso que tinha uma fábrica de cana lá. Por quê? Lá na França. Por quê que é? Lá na França tem uma fábrica de cano, que lá que foi fundado os franciscanos. Foi vocês, cara. Instantânea. Então, apelidaram ele de Francesco, só que o nome dele de batismo era Giovanni, ou João aqui pra nós no Brasil. São Francisco, antes de se converter, ele era um cara que vivia na ostentação, tá ligado? Ele era um menino muito rico, que se achava muito, era um rapaz jovem, um rapaz bonito, que tinha muito dinheiro, e ele gostava de esbanjar esse dinheiro, gostava de esbanjar essa riqueza que ele tinha. Você perdeu. Mas vou manter a minha promessa porque tentou. Ela é sua. Mas, Francisco, eu quero continuar sendo Honra, sua. Ana Lúcia. Você deve perder sua honra para que eu cumpra a minha promessa. Quem disse que ela tem alguma honra para perder? São Francisco, ele queria combater numa guerra que estava estourando lá na cidade entre Assis e Perúdia. Ele queria muito combater em Spoleto. É a chance pela qual eu esperava. E desta vez você tem a aprovação total do seu pai. Francisco Bernardoni. Francisco, largue a espada. Volte. Receberá instruções sobre o que fazer. Francisco Bernardoni, você está preso, acusado de deserção. Até o médico achou que eu ia morrer, não é? E o papai também. Só que ele ficou doente, ele caiu numa enfermidade. Durante essa enfermidade, ele ouviu uma voz que falava que era para ele servir no amor, para o amor e para o ser. Que era para ele servir por amor e tal. Então, Francisco, tomado por essa voz, começou a dar início ao seu processo de conversão. Não vê, meu filho, que a igreja está em ruínas. Vá e restaura-a para mim. E após um tempo dele ter ouvido essa voz, ele começou a sentir a necessidade de vender os seus bens, de tirar tudo que ele tinha e viver realmente sem nada e apenas com aquele amor que ele começou a sentir, que era o amor de Deus. São Francisco, ele morreu no dia 3 de outubro de 1226 e foi sepultado no dia 4, por isso se comemora o seu dia, né, dia 4 de outubro, que foi quando ele foi sepultado. Mas mais uma das curiosidades, São Francisco ele foi canonizado 2 anos após a sua morte. E se for ver, isso é pouco tempo, né, cara? Porque a gente vê que muitos santos demoram um longo tempo para ser canonizado. A produção informou que São Agostinho... São Agostinho foi quando? Nelsinho, né? São Nelsinho? É Nelsinho. Nelsinho? É Nelsinho. Foi quanto tempo? 40 anos, né? Foi ainda, mas tá estimado para 40 anos. Que Nelsinho tá estimado para virar santo, ser canonizado. Nelsinho. Pra ser canonizado daqui 40 anos ainda. Então, tipo, olha o tempo que tem hoje em dia pra se transformar num santo. Francisco virou santo aí 2 anos depois da sua morte. E São Francisco de Assis, ele acabou morrendo por uma doença chamada lepra, né, que era uma das doenças que ele mais curava através do dom que Jesus Cristo dava pra ele de cura. Ele curava todos aqueles que ele amava da lepra. E foi a doença que fez com que ele viesse à falência. É interessante, viesse à falência...
Francisco de Assis também, ele, segundo a mística da igreja, ele tomou um lugar que era de Lúcifer no céu. E revelado a Frei Pacífico, foi dita uma frase, que o que Lúcifer perdeu no céu por orgulho, Francisco ganhou por humildade. São Francisco devia ser um cara muito humilde, né? Humildão, né? Você não falou aí também que ele era ricão e daí ele quis dizer pobreza, então ele era humilde, né, velho? Eu quis dizer. Já falou, já. Francisco de Assis, quando podemos ver algumas imagens dele, que ele sempre tá com um crânio, né? O que significa isso? Muitos perguntam, por que ele anda com um crânio, caveira? Pra muitos a caveira representa algo, um símbolo mal, uma coisa morte, tenebrosa. Mas é morte. É morte. Eu não quis falar morte, mas é morte que representa, porque São Francisco chamava a morte de irmã, então ele andava com ela do lado, porque ele realmente morreu para a vida dele, para viver aquilo que Cristo tinha para ele. E de toda forma, era através da morte que ele chegaria ao céu, né? Chegaria perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Tire-me dessa cama e ponham-me no chão. Devo encontrar meu Senhor como o pedinte sem valor que sou. Algumas histórias relatam que Francisco de Assis, ele era um rapaz assim muito sexualmente ativo, né? Ele gostava de prostitutas, bastante. E quando ele se converteu, uma dessas prostitutas veio tentá-lo, né? Tentar contra a sua castidade. E São Francisco de Assis chamou ela, falou que aceitaria sim, tirou a roupa e falou, agora você pode vir. Mas ele já estava numa fogueira. Ele entrou peladão assim no fogo, chamou, falou, põe um foguinho aqui, ó. E diz que esse ato converteu aquela prostituta. Em outra fuga de São Francisco de Assis, ele tem até hoje essa espinheira na Itália. Ele se jogou nessa espinheira e deitou lá para fugir das suas tentações, e até hoje essas rosas nascem sem espinhos. E tem, se você procurar na internet, tem imagens. Se você procurar na internet também mais a fundo, você vai ver lá vários vídeos e fotos desse local aí, que tem as rosas que nascem sem espinho. Tudo que vai falando vai traduzindo. Tudo que vai falando vai traduzindo. Tudo isso eu tô traduzindo, o que eu tô falando tá traduzindo. Shurikantra sulabárias. Isso. Gênero, Castro, Chato, Base. Francisco também é muito conhecido, até na sua imagem, geralmente tem ele com um passarinho, né? Ele era conhecido por falar com os animais. E tem várias histórias sobre São Francisco falando com os peixes, falando com os pássaros, falando com o lobo. Várias histórias assim de que os animais realmente paravam para escutar aquilo que Francisco estava falando, né? E, cara, isso é demais. Já pensou você podendo falar com os animais? Ele deve ser um feiticeiro. O protetor dos animais, o padroeiro da ecologia. Francisco não é mole não, bicho. Biólogos, geográficos, o cara é tudo, né? Todo mundo que mexe aí com animal. Esse tem que ser o santo de vocês. Também diz que Francisco ficou preso durante 1 ano após ele ter ficado enfermo, que ele queria ir pra guerra. Nesse trajeto aí de querer ir pra guerra, parece que ele até chegou a combater um pouco e ele ficou preso por 1 ano. Então Francisco foi um prisioneiro de guerra também, ó. Veja só, antes da sua conversão, Francisco foi prisioneiro de guerra. Passou vários perrengues antes aí. São Francisco, como a gente diz, é um dos maiores santos. Ele fundou a Ordem dos Frades Menores e a Ordem Terceira. E essa ordem que ele fundou foi passar a ser reconhecida pelo Papa Inocêncio depois de algum tempo, através de um sonho, uma visão que o Papa Inocêncio teve, que Francisco estaria ostentando de novo? Sustentando. Ostentando. Ele teve um sonho na qual viu Francisco sustentando a Basílica de São João de Latrão. Então, após ele ter visto esse sonho, ele teve isso como uma confirmação e uma revelação assim de que ele deveria apoiar e oficializar a Ordem de Francisco. Então essa ordem começou a fazer parte oficial da igreja após esse sonho do Papa Inocêncio III. Eu ouvi antes, mas em sonho. Em um sonho que tinha nossa amada basílica em ruínas e um monge saiu do nada vestido como você e com as mãos estendidas assim. Ele ergueu a construção. Em minha alma eu me alegrei e acordei. Isso é possível. Que sua devoção e a de seus seguidores fortaleçam toda a igreja. E quando o senhor aumentar seu rebanho, volte aqui e lhe confiarei tarefas maiores. E que sua ordem seja um exemplo para todos nós.
Ei, Francisco, quem diria de pecador a servo de Maria? Fala sério. Quem te viu? Inspirou também o Padre Pio. Fala serinho isso daí. Eu tô falando, tudo que eu tô falando eu vou traduzindo, né? Tudo espontâneo. A gente já encerrando esse vídeo, Francisco, durante um jejum de 40 dias, recebeu talvez um dos maiores milagres, que foi as 5 chagas de Cristo. Ele recebeu essas estigmas. Um dos frades que estava com ele, um dos franciscanos que estava com ele na época, disse que ele teve uma visão, que ele viu um serafim de 6 asas, uma cruz atrás, que concedeu essas 5 chagas para São Francisco. São Francisco foi o primeiro santo da igreja a receber as chagas. O primeiro, o first, tá ligado? Não foi chamado para pregar, mas para fazer. Então vamos deixar o Ramos de Oliveira pregar a paz por mim. Ele é de longe um pregador melhor que eu. Senhor, dê-me a voz de vosso povo em oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver dúvidas, a fé. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver trevas, a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja Deus. Ei, Francisco, quem diria de pecadora, servo de Maria? Quem te vê e quem te viu, inspirou também o Padre Pio. Ei, Francisco, quem diria de pecadora, servo de Maria? Quem te vê e quem te viu, inspirou também o Padre Pio. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira vídeo novo. Às vezes a gente posta umas surpresas no meio das semanas aí. E se ficou faltando alguma curiosidade sobre Francisco de Assis, deixa aí nos comentários pra gente também saber, pra gente aprender com vocês, né? Porque a gente... É verdade, galera. Muitas vezes a galera vem e fala assim, faltou isso, faltou aquilo. E a gente fica até impressionado. A gente não sabia. Como seria bacana ter isso no vídeo. Então manda pra gente as curiosidades que faltaram nesse vídeo. Se você também for devoto de São Francisco, coloca aí #Franciscão. E vamos interagir com nós. Entra no grupo lá pelo link do vídeo. Vai ter um esqueminha aqui embaixo pra você clicar e entrar pra interagir com a gente. Você for pra seguir no Instagram? Pra seguir no Instagram, depois a gente fala. Quando eles se inscreverem no canal, a gente fala isso. Tá ligado? Se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram, Facebook, vai estar tudo aqui pra você. Tamo junto e salve Roma, roda a vinhetinha do final. Moleque, pro recorde de vídeo. Eu ia falar pra alguém patrocinar nós no vídeo, mano. Nike? Não, Ponchito. Ponchito. Pô, velho. Ponchito. Se você estiver assistindo isso, patrocina nós. A gente ama Ponchito. É muito gostoso aquele de açaí com Guaraná.